Então, obrigado, Francisco José, mais uma vez. Eu me sinto prazeroso estar com você, fazendo mais uma entrevista a respeito da cultura da nossa cidade e principalmente da nossa querida igrejinha, saudosa igrejinha. Eu chamo saudosa igrejinha porque eu a conheci de outra maneira, mas ela foi restaurada tal e qual, né? E eu fui coroinha daquela igreja ali no tempo do saudoso Monsenhor Gonçalo de Oliveira, que para mim ele é um santo, Foi como o João Martins disse no dia do lançamento do nosso livro. Francisco de Assis nasceu no ano de 130, para os católicos um santo. Aí eu coloco para o Monsenhor Gonçalo, para os ipuenses, um santo. Então, abraçar os meus amigos da Rádio Regional, meu querido amigo Ed Lopes, irmão. Quero abraçar o meu querido amigo J. Lopes, Edvani, e aos demais, ao Chagas Pérez, que hoje é peça integrante lá do programa Fatos em Debate. Exatamente. E dizer que a nossa igrejinha é um marco extraordinário na nossa história e na nossa civilização e muito especialmente na nossa espiritualidade. Ali o Ipu nasceu através de uma capela virada para o poente, quer dizer, virada para a serra. Isso foi em 1765, com a vinda do padre Correia da cidade, melhor, da Serra dos Cocos, da matriz de São Gonçalo da Serra dos Cocos. Quando ele veio para cá, ele começou a trabalhar. Ele veio de lá, muita gente não conta a história, mas eu conto a verdadeira. Ele veio lá com medo dos Mourões, da briga dos Mourões, aquela história do bacamarte dos Mourões. Todo mundo sabe que ele pegou uma briga lá, que ele era muito sanguinário, muito valente, e ele pegou uma briga com ele lá e veio fugido e veio parar aqui no Ipu, porque os Mourões não penetravam aqui no Ipu, porque tinha outra corrente forte, mais forte do que os Mourões, que era o João Martins da Jaçanã. Então ele não penetrava aqui. O padre Correia passou aqui por volta de 40 anos. Aqui até família constituiu. Aqui. Você sabe que o padre Correia é pai, o Tomás de Aquino Correia, que é tem aquele busto aqui na praça da igrejinha, que é praça, que é Jardim Tomás de Aquino Correia. Existem os seus descendentes aqui. Descendentes aqui. E eles não negam disso, absolutamente. Eles são pessoas de cabeças arejadas e reconhecem realmente que a origem dele foi do padre Correia. Então a igrejinha traz no nosso coração, no nosso íntimo, assim, um bem-querer, uma saudade imensa. A gente não quer ver aquela igreja assim, destriolada, como a gente vivia. Eu estava vendo a igrejinha quebrada, caindo. Aí eu estava até no hospital, estava hospitalizado, quando soube que a sacristia tinha caído, por intermédio de um sobrinho do Monsenhor Gonçalo, meu grande amigo, Dr. Jerônimo Sá Júnior, disse: professor, estão fazendo uma campanha lá para fazer isso assim. E adianto mais, que o boy, eu digo boy, eu vou chamar de boy, vou chamar de professor, não de doutor, não, é o boy, dono da água mineral, a casa. Quando a sacristia caiu, ele deu toda a madeira para repor o telhado e as telhas lá, ele deu todo aquele material para lá, foi ele que deu, né? Porque a Aninha, filha do Dequinha, e daí eu disse, foi quem setou, quem começou a campanha, e fizeram aquilo ali, quer dizer, na alma do ipuense está o amor pela igreja, né? Quer dizer, todos estavam preocupados com aquilo ali. E o que era que acontecia? Tinha sido liberado uma verba de X dinheiro para lá, e essa verba não saía. Quando aparece o Sávio Pontes como prefeito municipal de Ipu, essa verba tinha sido destinada, quando ele era deputado, ele e o Gomes Farias, e fizeram a restauração da igrejinha. A igrejinha ficou ímpar, a igrejinha ficou bela, elegante, com aquela espiritualidade voltada para os tempos idos. E o nosso querido padre Raimundo Nonato vem mantendo aquilo ali. Agora mesmo ele deu uma guaribada, como se diz, ele deu uma guaribada boa na igreja, que já estava manchada alguma coisa. Um trabalho, né, Mélio, que teve também a grande articulação da AFAI, né, dessa associação, que foi uma criação sua. A AFAI, graças a Deus, eu tive essa felicidade de criar a AFAI, né? Criei como Reencontro, depois como AFAI, e fui o primeiro presidente dela. Então... A administração do Guto, né? Que agora quando aí já era os presidentes, depois de mim foi o Abílio, depois do Abílio foi o Evander, depois do Evander foi o Guto, né? O processo da restauração da igrejinha foi na administração do Guto. Na administração do Guto. Tanto da estação como da igrejinha. Da igreja, exatamente. Da igrejinha. Ele desencavou as verbas e trouxe para cá. A administração do Guto foi muito produtiva, né? Foi um dos melhores, foram dois grandes presidentes que a FAI já teve. Eu não me incluo não, porque eu estava, quando eu fui presidente da FAI, a FAI não existia, eu criei a FAI. Eu fui legalizar a FAI. Eu fui fazer estatutos, eu fui registrar, eu fui fazer NPJ, mas mesmo assim, independentemente de qualquer coisa, eu fazia grandes encontros na cidade. Tomamos a estação, fizemos um abaixo-assinado na época, com mais de 10 mil assinaturas aqui, porque tinha sido vendida a estação pelo prefeito Simão Martins. Não é o Simão Martins, era o prefeito Simão Martins, tinha vendido a preço destinado para um empresário, não sei o que, Linhares, lá de Crateús, e ele veio para cá para colocar a Honda dentro da estação. Num prédio secular daquele, não tinha sentido aquilo ali.
Então nós fomos para frente, falamos com a prefeita, que na época era a Toinha, nossa querida amiga Toinha, e a Assunção também entendeu a mensagem, o Zezé também entendeu a mensagem, e disse, pode cair em campo, que nós desapropriamos. Nós fizemos a apropriação. Teve um abraço, não é isso? Teve um abraço da Câmara. Eu fiz a cobertura. Você fez a cobertura, você estava lá na cobertura. Tem fotografia, sei lá, com o Tássio lá. Até mais magrinho, rapaz, que saudade daquele tempo. Rapaz, que já bem, você já vai ficando mais regordo, já bem. E é ruim para emagrecer, né, velho? Com certeza. Pois é, Belo, a história da igrejinha, voltando à igrejinha, porque nós estamos nos atendo à questão do tombamento, né? Esse processo muito importante para esse patrimônio cultural, religioso, arquitetônico aqui do município do Ipu, a igrejinha do Quadro, a igrejinha de Nossa Senhora de Desterro, a igrejinha de São Sebastião, não é isso? Sebastião, porque o padroeiro era lá, né? O padroeiro era lá, exatamente. As missas eram celebradas lá. A igrejinha surgiu até muito antes da emancipação política do município do Ipu, não é isso? Ou seja, a igrejinha é bicentenária. Muito mesmo, surgiu bem antes mesmo. A emancipação política do Ipu foi dia 26 de agosto de 1840. 1840. A igrejinha é de 1765. 1765, né? Agora, com esse porte de hoje, ela é de 1876. Com esse porte que ela tem hoje aí, ela foi restaurada nesse porte aí. Quer dizer, a restauração, né, tudo endossado pela atual, na época, presidente, doutora Jussara Peixoto, que é uma capacidade daquela mulher, aquela senhora, aquela doutora, tem uma capacidade extraordinária. Aquela mulher tem curso em tudo que é de país do mundo, ela tem. Passou depois pela superintendência do IFAM. Passou pela superintendência do IFAM. E o Guto Pontes, Augusto Pontes, que era presidente da AFAI na época, muito amigo dela, amigo particular dela, fizeram um curso juntos lá em Fortaleza, e se juntou lá com ela e pediu que ela fizesse o projeto da restauração da igrejinha. Com a realização da restauração da igrejinha, o Guto pediu que ela fizesse o projeto de tombamento. Só quem sabe explicar ele, eu não sei explicar essa parte aí. Mas o Zé Luiz, ninguém pode tirar o mérito dele, né? Porque ele é um rapaz realmente muito batalhador mesmo, porque eu conheço, ele é meu confrade lá em Fortaleza, na UMES, e na Fortalezense, eu repito isso. Então ele tem um know-how bom, né? Ele já foi assessor aqui do reitor do Colasso, quando era aqui da UVA, né? Ele foi assessor dele daí, não sei o que ele é. Já foi presidente da academia, eu acho que ele é o atual presidente da academia. Ele conhece? Não, ele é de Guaraciaba. Mas está muito interessado nesse tombamento. Ele tem muita ligação com a Ibiapaba. Foi da Ibiapaba, ele leva tudo assim a sério. Ele é um ibiapabano na essência, né? Na essência. Isso era como o Padre Sadoc. O Padre Sadoc era conselheiro da educação, do Conselho Estadual de Educação, e todo processo que chegava das escolas do Ipu lá, que fosse da Zona Norte, ele era o relator. Eu me tornei um grande amigo do Padre Sadoc, que hoje está um tanto debilitado, perdeu a visão, uma capacidade daquele homem que tem mais de 40 livros escritos sobre tudo. Agora mesmo nós estamos nos valendo do livro dele para fazer a genealogia da família Aragão do Boy aí, e a gente está encontrando muita coisa sobre ele. Não foi mais ele lá não, porque o Padre Donato até preveniu que a gente não fosse, porque ele fica muito amargurado, que ele não pode ler, mas o Padre Donato tem nos ajudado também nesse sentido, né, aquela história. Então a gente fica muito feliz. Ou seja, esse Luiz, ele tem uma visão, ele não tem uma visão bairrista, a visão dele é bem ampla. A visão dele regional, é bem ampla, né? Quer dizer, em Sobral ele veio, a Academia Científica, né, de Ciência de Sobral. Ele foi presidente, foi reeleito, ele estava praticamente na estaca zero, a academia de lá, né? E ele chegou lá, restaurou a academia, tornou-se presidente, foi reeleito presidente. Eu estive até lá numa duas reuniões que ele me convidou. E quer dizer, ele é um batalhador, né? Era amigo particular da Raquel de Queiroz, e é uma pessoa que... Ontem ele ligou para mim, telefonou para mim, mandou mensagem para mim. A mensagem que ele bota aí é dizendo assim, passa uma procuração para o Melo, tá Veio no Face. Passa uma procuração para o professor Francisco Melo e tal, aquela história, para soltar uns foguetes aí no Ipu. Porque realmente nós interioranos gostamos do foguete, gostamos da... E merece comemoração. Mas esse tombamento, ele falando um pouquinho, não tecnicamente, que ele não é na sua alçada, se é mais da história, da cultura do Ipu, é aquele que foi encaminhado ainda na época do Guto Pontes, com a Jussara Peixoto, doutor Jussara Peixoto. É, o mesmo. Ou seja, nunca houve tombamento na igrejinha. Não, houve o tombamento municipal, né? Municipal. Isso aí é rápido, né? É o prefeito mandar uma mensagem para a Câmara, né? A Câmara faz o estudo, cria, né? Tomba a igreja, de acordo com tal e tal, naturalmente deve ter tido a presença da Jussara, que ajudou também a fazer o projeto, né? E levou para a Câmara, e a Câmara aprovou. Então, tombado municipalmente, foi levado para o Estado. A Jussara Peixoto tornou-se presidente. E ela, como autora do projeto de tombamento, ela maneirou um pouco da qualidade de presidente. O Zé Luiz tornou-se conselheiro de lá, pegou
o processo e conseguiu tombar, né? Reacendeu, reativou o processo. Reativou o processo, né? Reativou o processo. Eu até nem sabia que ele estava no conselho, né? Mas depois eu soube, ele me disse que estava no conselho. Eu mantenho contato com ele muito assim, aproximado, devido às academias que nós temos por aí, né? Temos os encontros culturais por aí. E eu acredito que ainda esteja faltando alguma coisinha por aí, ainda esteja faltando algumas certidões aí do bispo, ainda esteja faltando alguma coisa. Tem que ter uma fiscalização aqui para ver se realmente ela foi restaurada de acordo com a data que está prevista lá. E a restauração está por aí. Serão tiradas e colocadas outras coisas também. Se serão colocadas, porque foram colocadas algumas coisas que não era para colocar na igrejinha, eu não vou nem dizer, porque senão vão me desconjurar de novo. Não é para colocar. Eu ainda consegui tirar aquele banner que estava pregado na parede. Nada com Nossa Senhora, muito pelo contrário. Eu sou devoto de Nossa Senhora da Conceição. Toda a minha família, todos os meus filhos, eu tenho uma filha que é chamada de Conceição de Maria, pela minha devoção a Nossa Senhora. Aí já diz tudo. Né? Então eu não tenho nada disso. Agora, quanto a história, eu fui enfático na entrevista com você e entrevista com o Hélio também. Eu fui enfático em dizer que aquilo ali estava contra a restauração da igreja. Não era para ser colocado. Não pode ser isso colocado. Corresponde tanto à parte interna como externa. Como externa, né? Porque a igreja foi restaurada interna e externamente. Você vê que até o piso voltou aquela tijoleira, né? De tijolo, exatamente. Aquele tijolozinho lá, né? É toda daquele jeitinho ali. Quer dizer, até aquilo ali foi exigido pelo IFAM. E a Jussara esteve aí várias vezes na igrejinha, aqui na minha casa mesmo, ela veio várias vezes. Eu ainda me encontrava muito debilitado daquele problema de saúde que eu tive. E ela veio aqui me perguntar algumas coisas sobre a história e tal. E eu dei muita coisa da história para lá, também para esse tombamento. Então, esse tombamento, ele está concluído porque ele foi votado, são 21, deu quórum, 2 pessoas votaram e teve uma que, a mulher lá, segundo o Zé Luiz me falou por telefone, que ela fez lá umas referências lá, mas que vai haver uma fiscalização ainda. Foi uma votação unânime dos unânime, porque 2 não foram porque estavam doentes. Exatamente. Estava doente, ele tem essa justificativa. Justificativo. Então eu acredito que vai haver uma fiscalização aqui e vai ter alguma modificaçãozinha. Eu não sei, porque aquele busto do Monsenhor Gonçalo, que está lá dentro, era para ser colocado lá fora, né? Então, como ela foi restaurada rigorosamente dentro dos padrões de 1875, não tinha o busto do Monsenhor Gonçalo lá em cima. E a minha intenção realmente era colocar o busto fora da igreja. Mas apareceram alguns pseudos culturais aqui, pseudo-escultura, pseudo sei lá qualquer coisa, apareceram por aqui e acabaram botando lá. Aí houve uma concordância de outras pessoas lá, mas eu sempre discordei. Porque o busto daquele é para que todos vejam que aquela igreja ali teve uma participação de 40 e tantos anos do sacerdócio do Monsenhor Gonçalo de Oliveira Lima, né? E outras coisas que poderão ser modificadas lá. Por exemplo, o senhor morto, por exemplo, agora na Semana Santa. O lugar dele não era na igrejinha, eu disse ao Padre Donato. O lugar não era da igrejinha, o lugar dele era aquele da matriz. Ele nunca foi da igrejinha. Da igrejinha era o Bom Jesus. Da igreja era o Bom Jesus. Então são essas particularidades que o IFAM leva muito em consideração. Mas mesmo assim, eu batendo em cima, porque todo dia eu ia na igrejinha durante a restauração fotografar. Eu tenho mais de 1000 fotografias, todas as etapas da restauração. E eu bati ali e o banheiro sendo construído dentro da igreja. Eu digo, não dá certo, que não tinha banheiro aí. Vocês não querem colocar o busto do Monsenhor Gonçalo? Não querem colocar e quer colocar um banheiro. Quer instalar um banheiro aqui. E aí, mas mesmo assim acabaram fazendo, porque pode alguma pessoa ter necessidade. Se fosse uma igreja paroquial, diocesana, fosse uma sé, fosse uma catedral, onde funciona geralmente na sacristia ou num lugar à parte, a secretaria da igreja, tudo bem, porque eu sei que tem necessidade de um banheiro. Mas a igrejinha que funciona uma vez por semana, aliás 2, né? Na sexta-feira tem a missa, que o Padre Donato vem celebrar, manda celebrar, outro sacerdote celebra aí. Toda sexta-feira tem a missa. Toda segunda tem o texto dos homens. Toda segunda tem o texto dos homens. Quer dizer, uma hora que a gente passa lá dentro, eu continuo achando desnecessário aquilo ali. Eu não sei o que é que a comissão do IFAM vai dizer, mas eu até pedi ao Guto, quando essa comissão vier, eu quero estar presente para ouvi-los. Não vou dar nenhum palpite, garanto, vou só ouvi-los. Eu me comprometi de não falar mais em igrejinha, de qualquer acessório que seja colocado lá na igrejinha, de qualquer coisa que seja alterada na igrejinha, eu não falo mais. Como também não falo mais naquela situação dos Pereiros. Atenderam um pedido do Padre Donato. Ele me conscientizou lá de certas coisas, não sei mais o que. Dizendo até que minha palavra é muito enfática e o pessoal me escuta muito, não sei mais o que, e eu vou para a história e procurar mais bem que tem isso, tem aquele
o outro, ele disse, rapaz, vamos parar com isso aí, tá parado. E às vezes você vê que eu não falei mais. Aí, meus amigos, o professor Francisco Belo, sempre um conhecimento muito apurado, vasto, da cultura, da história do nosso município e muita autenticidade naquilo que ele diz. Grande abraço, Melo, muito obrigado por contribuir hoje com essa matéria, com este assunto no programa Fatos e Debate. Nós voltaremos a falar depois, quando a gente estiver com toda essa documentação em mãos, que eu acredito que o Zé Luiz já passou uma parte para mim aqui. Até tem o blog da Secretaria de Cultura já colocou a matéria do Zé Luiz, né? Aquele ele me mandou para mim, tá com mais de mês, 2 meses talvez, ele mandou, que era o parecer dele e tal. E eu abri, mas fiquei calado, né? Não dei nada. Mas a Sônia, da Secretaria de Cultura, já publicou no blog da Secretaria e eu vi hoje, é muito boa a matéria. Eu já conhecia a matéria. Agora eu não fiz, foi dar publicidade, né? Fiz dar publicidade, porque ele disse que não era para dar publicidade, eu não dei. Pois um abraço, meu irmão. Um abraço, muito obrigado, né, mais uma vez, por este momento de estar comunicando para os nossos amigos da cidade de Ipu, e especialmente para os ouvintes do Fatos e Debate e a todos os meus amigos que lá estão. Um abraço grande para todos.